Glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa noite. Hoje nós estaremos aqui, nós estamos aqui para mais uma aula do curso de maturidade no Espírito, o nosso cursão. Eu quero liberar palavras de vida sobre você, palavras de graça, palavras que de fato possam edificar o seu coração, amém? Nós já estamos na reta final do nosso curso. Hoje eu vou finalizar a nona matéria, e aí teremos a 10ª e a 11ª. Então, em 3 semanas no máximo, nós já teremos finalizado o nosso curso, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Ricardo Oliveira, pastor aqui da Igreja Videira de Catanduva, no interior de São Paulo. Nós estamos aqui no centro da cidade, na Rua Maranhão, número 310, no segundo andar, acima do Lero Móveis e de frente ao Careca Motos. Nós estamos na rua da prefeitura, subindo, e nós estamos aqui ministrando e compartilhando as aulas, todas as segundas e as sextas-feiras, a partir das 7 horas, das 7 até as 21h40, no máximo, das 7 até as 20h40, no máximo até as 21 horas, amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você, orar abençoando a nossa aula, declarando que a vida de Deus, a unção de Deus, o fluir do Senhor estará sendo liberado, que você possa ser tremendamente edificado na palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar a vida dos irmãos, a vida dos alunos. Quero declarar que cada um dos meus irmãos que estiverem aqui, ouvindo, assistindo essa ministração, essa aula, que eles serão abençoados pela tua presença, serão abençoados pela tua palavra, pelo teu evangelho, que cada palavra liberada, ó Pai, possa penetrar no coração deles, quebrando assim todo sofisma, trazendo vida, unção, gerando um desejo pela tua presença, em orar, em se alimentar da palavra, em buscar a sua face. Eu abençoo os alunos que estarão aqui conectados, assistindo. Abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai, nessa noite, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia, glória a Deus. Pega aí a sua apostila, a nossa apostila vermelha, volume 2, lá na aula 4, bem, essa apostila aqui é vermelha, lá na aula 4, hoje eu quero ministrar a aula 4 a 5 e espero dar uma parte da aula 6 e assim finalizar a aula 9, matéria 9, e na sexta-feira a gente entrar na matéria 10, e aí a 11ª, e assim nós vamos finalizar o nosso curso. Teremos a formatura, que ainda não marquei o dia, mas eu estarei marcando o dia aqui, mas vai ser agora em agosto, na metade de agosto, nós já teremos a nossa formatura, para a honra e glória do Senhor. Vai ser um dia muito especial, amém? Hoje eu quero falar sobre, o título dessa matéria é tipos de oração, e hoje nós estamos na aula 4, a aula 4, e o título da aula hoje é Deus ouve o justo. Deus, ele só ouve os justos, aqueles que são justos. E eu quero compartilhar sobre isso aqui, creio que você vai ser muito abençoado, amém? Existem algumas chaves espirituais que desvendam a glória da oração respondida. Sabe, irmãos, o melhor tipo de oração que tem é a oração respondida. É aquela oração onde você se chega diante do trono da graça, e aí você ora ao Senhor, você pede algo ao Senhor, e aí Deus, ele responde a sua oração. E o que acontece? Você ganha mais fé para poder orar por outras coisas, você ganha mais fé para poder orar por outros alvos, você ganha mais fé para poder orar por outras coisas, você ganha mais fé para poder buscar ao Senhor, por outros alvos, por outras curas, por outras provisões, por outros milagres. Eu quero declarar sobre a sua vida nesses dias, que nesses dias você terá prazer em orar, você terá prazer de conhecer essa glória tão maravilhosa, esse estilo de vida que é o estilo de vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que é o estilo de vida de oração,
Que nesses dias você possa voltar o seu coração para Deus e orar e buscar a face do Senhor, e aí Deus ele vai ouvir sua oração, porque você é filho e o Pai sempre ouve os seus filhos, e aí Ele vai te abençoar e Ele vai te responder. Amém? O principal é certamente entendermos que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Como poderemos ter a certeza de que as nossas orações sempre serão ouvidas e sempre serão atendidas por Deus? Qual que é a certeza que nós temos que Deus sempre vai nos ouvir? Que Deus sempre vai voltar os seus ouvidos e estender suas mãos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor? Pastor, qual que é a certeza? É uma pergunta. Você certamente já deve ter ouvido que Deus somente ouve a oração dos justos. Deus ele só pode ouvir a oração daquelas pessoas que são justas. Deus só pode ouvir a oração de uma pessoa perfeita. Deus só pode ouvir a oração de uma pessoa que não tem pecado. Você fala, pastor, e agora? Como que eu vou fazer? Se Deus só ouve a oração de quem é justo, de quem é perfeito, de quem não tem pecado, então como que Deus vai ouvir minha oração? Porque, pastor, tem pecado na minha vida, eu piso na bola, eu erro, às vezes eu falo que não deve, eu ouço que não deve, eu brigo, eu entro em problemas, eu arrumo confusões, então Deus nunca poderá ouvir a minha oração. Então, Deus só pode ouvir a oração do justo, Deus só pode ouvir a oração de alguém que é perfeito. Mas eu quero que você fique em paz. Essa perfeição não é sua, essa justiça não é sua, essa perfeição, essa justiça é de Cristo. Uma vez que você creu na obra consumada do Senhor Jesus, uma vez que você entregou sua vida nas mãos do Senhor, e você o aceitou como Salvador, como Redentor, como Senhor da sua vida, o que Deus Pai fez? Deus Pai pegou a justiça do Filho e Ele colocou em você. Deus Pai pegou a perfeição do Filho e Ele colocou em você. Deus Pai pegou, a filiação do Filho, ou seja, Cristo antes Ele era o unigênito, mas agora Ele é o primeiro de vários outros filhos, e agora Cristo veio habitar dentro de você. Então, o que aconteceu? Você se tornou justo, porque a sua justiça é Cristo, a sua justiça é Cristo, a perfeição de Cristo veio habitar dentro de você. Percebe? Então, quando você se achega diante do trono da graça, quando você se achega diante da presença de Deus, em oração, em louvor, em adoração, e aí você adora o Senhor olha para você, o que Ele diz? Meu filho amado, justo, perfeito, maravilhoso. Porque quando Ele olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele não vê as suas falhas, Ele não vê, os seus erros. Quando Ele olha para você, Ele vê a perfeição de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê a justiça de Jesus. Quando o Pai olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Lembre, eu preciso que você lembre a história do povo de Israel. Ali na 10ª praga, Deus havia dito que o anjo da morte passaria, e aí naquela casa onde houvesse o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não entraria naquele lugar, não entraria naquela casa, ele passaria para outra casa, e assim não levaria os primogênitos dos filhos dos hebreus, dos judeus. E aí o que eles fizeram? Eles foram instruídos por Moisés, pelo sumo sacerdote Arão, que eles deveriam pegar um cordeiro sem defeito, eles deveriam sacrificar o cordeiro, e deveriam pegar ali com uma esponja, e eles deveriam passar nos umbrais da porta, com isopo. Deveriam passar nos umbrais da porta, simbolizando que aquela casa estava guardada pelo sangue do cordeiro. E o que o anjo da morte fez? Ele veio para passar na madrugada, e aí quando ele viu o sangue nos umbrais da porta, ele passou por cima. Ou seja, o que significa Páscoa? Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo da morte ele viu ali, a casa daqueles hebreus, dos judeus, ele não pôde entrar, e os primogênitos dos judeus, eles não foram mortos. Por quê? Porque quando o anjo viu, ele viu o sangue do cordeiro. O que vai guardar sua casa, sua família nessa pandemia, não é que você é perfeito, não é que você é totalmente maravilhoso, não é que você cumpre todos os mandamentos, não é isso. A perfeição que Deus espera não é a sua perfeição, não é a sua completa obediência, porque nenhum de nós consegue obedecer de maneira perfeita. O que Deus espera ao olhar para mim e para você é ver a justiça de Cristo,
é ver o sangue de Jesus. Então a nossa perfeição é Cristo, porque a nossa justiça é Cristo. Então o meu conselho que eu dou para você é o seguinte: olhe para o Filho, olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você se encontra. Quando você olha para Jesus, quando você olha para o sangue de Jesus, quando você olha para a obra consumada de Jesus na cruz, você se encontra, você encontra o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida, porque a verdadeira vida é Cristo, o verdadeiro caminho é Cristo, a verdadeira perfeição é Cristo, a verdadeira bondade é Cristo, a verdadeira justiça é Cristo. E quando você olha para Jesus, você encontra graça, você encontra perdão, você se encontra, você recebe favor de Deus. Então, é por isso que Deus ele só pode ouvir a oração de quem é justo, Deus só pode ouvir a oração de quem é perfeito, mas não é a sua perfeição, não é a sua justiça, não é a sua, mas é a justiça de Cristo que está em você, é Cristo em você, a esperança da glória de Deus. Então, meu irmão, olha para Jesus, olha para o Filho de Deus, e aí você vai ser abençoado. A justiça que Deus espera ver é a justiça do Filho, é a justiça de Cristo. Então você pode viver essa justiça. Você pode viver essa justiça, você pode viver uma vida abençoada, você pode viver uma vida sem acusação, você pode viver uma vida sem condenação, você pode viver uma vida, de completa bênção. E quando eu falo uma vida de completa bênção, não estou falando de ser rico, não estou falando de morar em mansão, de morar em condomínio fechado. Se você tem isso, se você recebe isso de Deus, glória a Deus. Mas as bênçãos que eu estou falando é você ter paz, é você ter paz na sua casa, é você ter paz no seu casamento, é você ter paz com seus filhos, é você pagar suas contas, é você deitar em paz e dormir tranquilo, dormir o sono da bondade de Deus, o sono de quem crê em Deus, o sono de quem caminha na justiça de Cristo. Bem, então é essa justiça que Deus espera, é a justiça de Cristo em você. Eu sei que tem muitos irmãos que eles pregam a questão da justiça da seguinte maneira: olha, eles ensinam mais ou menos assim: a palavra de Deus diz que maldito é aquele que tocar no ungido de Deus, e é verdade, você é ungido de Deus. E aí quando o seu patrão começa a te perseguir, ou alguém começa a te criticar, ou um vizinho começa a falar mal de você, difamar o seu caráter, a sua conduta, aí o que esses irmãos dizem? Olha, a palavra de Deus diz que maldito é aquele que toca no ungido de Deus. Toma cuidado com o que você diz de mim, porque Deus vai derramar a ira sobre você. Então o que é ensinado é que aquele que se levanta contra o ungido, a justiça de Deus vai vir sobre ele, de maneira que Deus vai impor a mão, de maneira que Deus vai derramar maldição e pragas virão. Mas não é sobre isso, não é sobre isso. A justiça de Deus não é que essa ira virá, não é isso. Quando nós falamos sobre a justiça de Deus, significa o seguinte: que Cristo é justo, e a justiça de Cristo, porque Cristo é justo, essa justiça está sobre a sua vida. Então Deus ele quer fazer com que eu e você sejamos justiça de Deus em Cristo. Nós não oramos para amaldiçoar ninguém, presta atenção, nós não amaldiçoamos ninguém, nós não amaldiçoamos pessoas que falam mal da gente, pessoas que nos criticam, pessoas que tentam nos derrubar, pessoas que tentam fazer armadilhas. Nós não amaldiçoamos ninguém, porque nós somos ministros da nova e da eterna aliança. Nós somos ministros do Evangelho, das boas novas, das boas notícias de Jesus. E qual que é a boa notícia de Jesus? É que em Cristo todos os nossos pecados já estão perdoados. Então quando alguém fala mal da gente, a gente abençoa. Quando alguém nos critica, a gente abençoa. Quando alguém ele coloca o seu caráter em jogo, a sua conduta em jogo, quem você é, você não amaldiçoa, você não joga praga, fala: Deus, o Senhor está vendo o que Ele está fazendo contra mim, Deus é justo, Deus vai te pegar na reta. Não, nós não fazemos isso, pelo contrário, nós abençoamos. Quando o seu vizinho está falando mal de você, você estende as suas mãos e fala: Deus, perdoa os pecados dele, ele não sabe o que fala, Senhor, tem misericórdia dele, porque ele está falando mal do ungido do Senhor, mas abençoa ele, salva a família dele. Não é o ano da vingança, não é.
não é, mas é o ano aceitável do Senhor, e eu e você, nós estamos aqui para pregar as boas novas, eu e você estamos aqui para pregar o amor de Deus, o perdão de Deus, a bondade de Deus, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, amém? Nós não somos daqueles que no momento nós abençoamos e no outro momento nós amaldiçoamos as pessoas, não, misericórdia, nós só abençoamos, nós só falamos bem. Se você não tem do que falar bem de alguém, então faça o seguinte, fecha a sua boca, joga a chave fora, não fale mal, não critique, não fale mal por falar, que até mesmo as nossas críticas sejam sempre para abençoar, sempre para alertar, sempre para mostrar o caminho, mas nós somos aqueles que nós abençoamos, amém? Nós abençoamos. Então, quando eu digo para você que Deus, Ele só ouve a oração daquele que é justo, daquele que é perfeito, não é a minha perfeição, nem a sua perfeição, mas é a perfeição de Cristo que está em nós, é a justiça de Cristo que está em nós. As pessoas estão sempre procurando alguém que esteja mais perto de Deus, para que eles orem por ela. É interessante, né? Eu me lembro de algumas situações de acontecerem, né? Quando eu estava em Goiânia, eu era líder e depois me tornei discipulador. Então o líder, ele lidera uma célula, o discipulador é aquele que ele multiplicou sua célula pelo menos 3 vezes, ele levantou outros líderes e agora ele é um líder de líder, né? Então tem o pastor, o discipulador e os líderes, só que na cadeia de autoridade, de responsabilidade da nossa igreja. E aí às vezes quando ia acabar o culto, ou no momento de oração, o pastor principal, ele sempre chamava os pastores e os discipuladores ali na frente para poder orar pelo povo e pedir para os irmãos, vem à frente, você que tem uma enfermidade, você que quer oração, você que quer imposição de mãos. E aí eu não era o pastor, mas eu ia lá para frente, né, para poder orar com as pessoas. Mas o interessante é que a maioria das pessoas, elas queriam fazer fila para que os pastores pudessem orar, para que os pastores. Por que isso? Por quê? Porque na cabeça de muitas pessoas, o pastor, ele é ungido, o pastor, ele é o designado, o pastor, ele é o profeta, ele é o que fala da parte de Deus. E é verdade, todo pastor é homem de Deus, mas não tem diferença entre eu, que sou homem de Deus, e entre os irmãos que caminham comigo. O Espírito de Deus que está em mim, ele está na vida dos irmãos. O Espírito de Deus que está em mim, ele está na sua vida. O mesmo Deus que ouve a minha oração, ele ouve a sua oração. Eu oro, ponho as mãos sobre as pessoas, expulso demônios. Você também pode pôr as mãos e expulsar demônios. Eu visito pessoas no hospital, eu oro com pessoas, eu aconselho pessoas constantemente. Inclusive até amanhã, 3 da tarde, eu tenho um aconselhamento aqui. Você também pode aconselhar as pessoas. Por quê? Porque nós cremos nessa visão aqui, talvez você não consiga ler, você que está aqui nos assistindo, mas a nossa visão fala o seguinte: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam uma vez por ano. Então nós cremos nisso, né? O nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Nós cremos nisso, nós cremos que cada crente é salvo, cremos que cada crente é filho de Deus. Nós não cremos na perca da salvação, nós não cremos que você hoje é filho e porque você pecou, Deus tomou sua salvação e agora Deus vai mandar você para o inferno. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que uma vez filho, eternamente, uma vez salvo para sempre, porque essa salvação é um dom de Deus. E muitas pessoas vinham na frente, queriam que os pastores orassem, e às vezes a gente ficava um pouco sem graça, porque tinha 10 para o pastor orar e tinha um aqui para a gente orar. Eu dizia, amém, quem está perdendo é ele, porque eu também tenho a unção do Senhor. Mas eu quero dizer para você, você é ungido do Senhor, o Espírito de Deus está na sua vida, você é sacerdote, você é ministro, você pode liderar, você pode fazer a obra de Deus, você pode pregar o Evangelho, você pode visitar, você pode ministrar. Por quê? Porque a mesma unção que está sobre mim, essa unção também está sobre você, amém? Também está sobre você. E as pessoas intuitivamente estão completamente corretas. Por quê?
Porque todavia elas não sabem que que em Cristo nós somos declarados justos, e por causa do seu sangue, do sangue de Jesus, nós já estamos tão perto do Pai quanto é possível de estarmos. Quero dizer algo para você, aqui, que nem lá no céu você estará tão perto do Pai quanto você está hoje. Amém? Você pode dizer amém? Nem lá no céu, presta atenção, nem lá no céu você estará tão perto de Deus quanto você está hoje, porque Deus, Ele habita dentro de você, o Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Você é a casa de Deus, você é a casa de Deus, você é templo de Deus, você é santuário de Deus, você é santuário do Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele habita em você, o Espírito de Deus, Ele habita em você, e o Senhor, Ele vai te usar, Ele vai te conduzir, Ele vai te capacitar, Ele vai te abençoar, e dia após dia você verá a glória do Senhor na sua vida. Amém? Então nem no céu você estará tão perto de Deus quanto agora, porque Deus, Ele habita em você. Você é casa de Deus, você é santuário do Senhor. Amém? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, olha o que a palavra do Senhor diz. Romanos 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. O que é a lei? A lei são os mandamentos. O que é a lei? A lei é o favor merecido. A lei era as tábuas que Deus deu para Moisés ali no Monte Sinai. Moisés subiu no Monte Sinai, ficou ali 40 dias, depois desses 40 dias Moisés desceu com 2 tábuas, eram as tábuas da lei, eram um resumo de todos os 613 mandamentos, estatutos que haviam na lei de Moisés. Então o resumo desses 613 mandamentos eram aqueles 10, mas para que alguém pudesse receber a bênção de Deus, ele teria que cumprir todos os mandamentos. Se ele falhasse em um mandamento sequer, ele não poderia receber a bênção de Deus. E olha o que a palavra está dizendo: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. E aí eu quero explicar algo para você, para que você tenha luz, para que você tenha revelação e pleno conhecimento da palavra. Cristo, Ele veio e Ele obedeceu toda a lei, Ele obedeceu todos os mandamentos, todos os estatutos, tudo que tinha para obedecer do Pai, da lei que o Senhor deu. Jesus, Ele veio e Ele obedeceu em nosso lugar. Amém? E agora, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que o Espírito de Deus está em você, agora você não vive mais debaixo da lei e dos mandamentos. Porque agora, antes nós vivíamos debaixo da lei, que eram apenas mandamentos e estatutos, mas agora nós vivemos debaixo da lei do Espírito. O Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Agora, qual que é a lei que você deve seguir? É ser conduzido pelo Espírito Santo. Agora você precisa crer que Jesus, Ele já obedeceu todos os mandamentos, e uma vez que você crê que Cristo, Ele já obedeceu todos os mandamentos, agora você também já cumpriu todos os mandamentos no Senhor. Agora, qual que é a nossa função? É olhar para Cristo e dizer: eu creio, Cristo obedeceu todas as coisas. Cristo, Ele é justo, e aí quando eu creio na justiça de Cristo, eu também me torno justo. É como se eu tivesse cumprido todos os mandamentos. Por quê? Porque Cristo, Ele obedeceu por mim. Cristo agora, Ele obedeceu por mim. Então Cristo, Ele é justo. Então quando eu olho para o Filho e eu creio que Ele cumpriu todos os mandamentos do Pai, e que Ele foi aceito nos céus, que através do sangue dEle eu recebi salvação, eu recebi vida eterna, o Espírito de Deus veio habitar dentro de mim, agora eu também me torno cumpridor de toda a lei. Agora, a lei que nós seguimos é a lei de olhar para o Filho, é a lei de crer na obra consumada, é a lei de crer no sacrifício, de Jesus, é a lei de crer no sangue derramado lá na cruz. Então você não tem que ficar pensando: nossa, hoje eu obedeci aquele mandamento e desobedeci aquele outro, nossa, ontem eu obedeci esse e desobedeci aquele. Não, você não tem que ficar meditando nessas coisas, você tem que meditar agora na obra de Jesus na cruz, naquilo que Jesus fez na cruz, e você tem que olhar para Jesus e dizer: eu creio, Jesus morreu por mim, seu sangue foi derramado, e por isso eu sou abençoado.
Por isso agora eu posso me achegar diante da presença de Deus, não com base no meu merecimento, mas no merecimento de Jesus. E porque Jesus já cumpriu todos os mandamentos, e só pode receber a bênção de Deus quem é cumpridor de todos os mandamentos, então agora eu posso ser abençoado. Por quê? Porque eu já cumpri todos os mandamentos em Cristo. Cristo já cumpriu todos os mandamentos por mim. Agora quando eu me achego diante do Senhor, eu me achego com sangue, eu me achego vestido e revestido da justiça de Cristo. Então o Pai olha e diz: justo, obediente, abençoado, toda sorte de bênçãos do Senhor já estão diante de você. Por isso agora você pode desfrutar todas as coisas, amém? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você já creu na obra consumada de Jesus? Você já creu no sacrifício de Jesus na cruz? Então você se torna justiça de Deus em Cristo. Se as mentiras do diabo o convencerem de que você não é suficientemente bom para receber uma resposta da parte de Deus à sua oração, ou que você não merece uma resposta, ele já o derrotou. Qual que é a principal estratégia do diabo? É gerar dúvida em você. A principal estratégia do diabo é que você olhe para você mesmo, é que ao invés de você olhar para o filho, você olhe para você. O diabo sempre leva você a olhar para os seus defeitos, né? E aí você brigou com o seu esposo, né? Você, né, deu ali uma varada no seu filho que aprontou, você brigou com o seu vizinho, você teve problemas no seu trabalho, você viu que não deveria ver na internet, você falou coisas que não deveria falar, e aí o que o diabo te acusa? Olha aí, você está dizendo que é justo, você está dizendo que é perfeito em Cristo, você está dizendo aí que a justiça de Cristo é minha justiça. Talvez para o seu pastor seja verdade, talvez para aquele líder seja verdade, talvez para aquele outro irmão seja verdade, mas para você, olha para a sua vida, isso o diabo dizendo: olha, tantos erros, tantas falhas, fulano, para com isso, você acredita nessa lorota que você é justiça de Deus em Cristo, que agora a justiça de Cristo está em você? E aí você começa a dar atenção para aquilo que o diabo vem falando na sua mente. O que o diabo está fazendo? Está gerando dúvida, e a dúvida é a melhor amiga do medo. A dúvida é o melhor amigo do medo, da acusação e da condenação. Então você precisa lançar fora toda a palavra do diabo. Você precisa dizer: Satanás, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seu lugar está debaixo dos meus pés. Eu sou filho amado, eu sou justo, eu sou perdoado, apesar de às vezes falhar, apesar de às vezes pecar, eu sou justo, eu sou abençoado, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Essa tem que ser a sua oração, essa tem que ser a sua confissão de vitória, essa tem que ser a sua confissão de vitória. Então, quando você se chegar diante de Deus, lança fora toda acusação, lança fora toda condenação, lança fora todo medo, porque nunca conseguiremos ter fé para apresentar os nossos pedidos diante de Deus se nós tivermos medo, estivermos com a mente, com o coração cheio de peso e o fardo do pecado. Então nós não podemos orar apropriadamente se não compreendermos que fomos totalmente justificados pelo sangue de Jesus lá na cruz. Quando você se achega diante do Senhor, o Pai olha e Ele vê Cristo. O Pai olha e Ele vê Jesus. O Pai olha e Ele vê o sangue do Filho amado, o sangue do Cordeiro carmesim, o sangue do Cordeiro imaculado na cruz, vê o sangue carmesim de Jesus. Então você é aceito. Então, meus irmãos, ore, apresente diante do Senhor os seus pedidos, apresente diante do Senhor os seus alvos, apresente diante do Senhor, aquilo que está no seu coração. Se por acaso você pecou, se por acaso você errou, você falhou, fala para o Senhor: Pai, eu pequei, Pai, eu errei, de fato eu pisei na bola, mas eu sei que no Senhor eu já sou perdoado, eu sei que no Senhor a minha vida é nova, eu sei que no Senhor tudo já se fez novo, eu sou nova criatura no Senhor, eu sei que todos esses pecados, os pecados do passado, esses que eu cometi e até mesmo os do futuro, já estão todos perdoados no Senhor. Eu sou justo, eu estou lavado pelo seu sangue. Então essa é a oração de um filho que tem revelação, essa é a oração de um filho que entendeu a justiça da fé.
Amém, irmãos? Então essa é a maneira correta de você orar, essa é a maneira correta de você buscar a face do Senhor, essa é a maneira correta de você apresentar seus pedidos, as suas petições no Senhor. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Não é por causa da sua perfeição, da sua obediência, das suas obras, mas é por causa da perfeição de Cristo, da obediência de Cristo e da obra redentora de Jesus lá na cruz. Se você errou, o Senhor te dá oportunidades. Se você errar, o Senhor te dá novas oportunidades. Se você cair, o Senhor te levanta, porque o Senhor ama você. Ele é o seu Pai e Ele cuida de você e Ele te sustenta. Essa é a boa nova que eu tenho para você. No Senhor você já é perdoado. No Senhor você é restaurado, no Senhor você é justificado, renovado, edificado, fortalecido, incendiado. Se a sua fé está fraca, se você está se sentindo fraco, abatido, olhe para a cruz, feche seus olhos por um instante e fala: Senhor, oh Deus, enche a minha vida da Tua presença. Você já vai sentir, o renovo do Senhor, você vai sentir a alegria do Senhor entrando no seu coração. Se por acaso você está afastado, ou até mesmo você está desviado dentro da vida da igreja, hoje é dia de você ser renovado pelo Senhor. Hoje é dia da sua aliança com o Senhor ser restaurada, ser renovada, porque da parte de Deus para com você nada mudou. Talvez o que mudou é que o seu coração está um pouco mais frio, a sua fé está abatida, mas hoje eu declaro que o Senhor é quem te renova, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita, o Senhor enche você, o Senhor faz novo todas as coisas, Ele é quem te renova a sua mente, renova as suas forças. O Senhor é quem dá força ao cansado, é quem fortalece o abatido. Ele é a sua força. Talvez você se encontra num vale de ossos secos, mas o Senhor, Ele te dá vitória. Ele faz com que esse exército de ossos secos se transforme em um exército valente, e Ele te dá vitória. Apenas olhe para o Filho, apenas creia no Filho, apenas declare o quanto você é amado, e você vai ver a sua fé sendo renovada e sendo fortalecida, e você viverá dias de vitória. Talvez esse primeiro semestre não tenha sido um primeiro semestre tão bom. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez a sua renda caiu, talvez você teve problemas que você nem sabe o que fazer. Eu quero dizer para você: dobre os seus joelhos, fala para o Senhor: oh Deus, renova as minhas forças, Senhor, me abençoa, Senhor, eu sou teu filho amado. Fala com seu Pai, olha para o Pai. O segredo está em você olhar para o Pai, em você olhar para o Filho, em você declarar o sangue de Jesus que é sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu creio que o Senhor, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Você não será uma obra inacabada, pelo contrário, o Senhor está trabalhando na sua vida, Ele está edificando a sua fé para coisas e obras ainda maiores. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Pastor, o que é a justificação? Nós falamos tanto sobre isso, sobre a justiça da fé, a justificação pela graça mediante a fé. O que é a justificação? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, você pode abrir na sua Bíblia, mas está aqui na apostila. Romanos 3, versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Eu me lembro que certa vez eu fui ministrar numa célula minha, e aí eu não sabia o que era justificação. E aí eu me lembro da definição do dicionário. A definição do dicionário era o seguinte: justificação é ser colocado em um correto relacionamento com Deus. Isso é justificação. E por um momento eu sempre dizia isso: a justificação é ser colocado em um correto relacionamento com Deus. E é verdade. Por que isso? Porque você antes era inimigo. Você era inimigo de Deus. Ontem até no culto, eu iniciei o culto falando sobre isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A justiça é um dom, é um dom, é um dom. Nós recebemos duas coisas do Senhor no momento em que nós cremos nele. Você recebe a abundância da graça e você recebe o dom da justiça. E justificação é justamente isso. A justificação é você ser feito justo. A justificação é um dom. Outro nome que nós damos para a justificação é o dom da justiça. O que é esse dom? Esse dom é um presente. Esse dom é um presente. Então, nesses 2 anos e 2 meses que eu estou aqui em Catanduva, eu coloquei algo para mim, né? Enquanto eu conseguir, no aniversário de todos os irmãos, eu sempre dou um presente, sempre. Eu fazia isso quando eu era pastor em Goiânia, né? E eu faço isso aqui. Então, eu estou vendo aqui o Douglas, Heitor Douglas, né? Meu discípulo amado, andou comigo muitos anos, né, Douglas? Muito bom ver você aqui. Já dei vários presentes para o Douglas. Já dei muitos presentes para ele. Por quê? Porque era o meu líder, alguém que eu amava, alguém que de fato eu tinha uma aliança. E aí, quando era um aniversário, eu sempre gostava de dar presentes. Sempre. E aqui, todos os irmãos da igreja que fizeram aniversário, eu já dei presentes. Para alguns, bem mais do que um presente. E eu quero dar à medida que eu conseguir. Eu sei que daqui a um dia, quando a igreja tiver 100 membros, 200, 500, 1000, sei que eu não vou conseguir dar para todos, mas pelo menos para os mais próximos. Então, o que é o dom da justiça? O dom da justiça é um presente. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele nos deu um presente. Qual o presente que Deus nos deu, pastor? Ele nos deu o dom da justiça. O dom da justiça é um presente irrevogável. Então, eu nunca cheguei para um dos irmãos e falei: olha, te dei um presente semana passada, e aí você não veio no culto, então faça o favor, me devolve aquele presente que eu te dei. Me devolve aquele presente que eu te dei, porque você não merece. Te dei, né, porque você merecia, e agora eu estou tomando de volta porque você deixou de merecer. Isso é estranho, né? Eu nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça de tomar um presente de alguém que eu dei. Agora, se Cristo deu um presente para você, e o presente que Cristo deu para você foi a sua justiça, Ele te fez justo, por que Ele vai agora revogar o presente que Ele te deu? E aí seria mais ou menos assim, Deus olhando para você e dizendo: Paula, Heitor, Douglas, eu te dei um presente, eu te dei a salvação. O Pai dizendo: eu enviei meu filho na cruz para morrer por você, para te dar a vida eterna, e você nem consegue ir no culto, você nem consegue liderar uma célula, você nem consegue obedecer seu pastor, você nem consegue dar o dízimo, nem consegue ofertar. Estou arrependido de ter dado aquele presente para você. Então me devolva o presente que eu te dei, me devolva o dom. Só que se Deus tirasse o dom, significa que agora você foi condenado, você perdeu a sua salvação, e nós não cremos nisso. O dom da justiça, ele é irrevogável. Uma vez que Deus te fez justo, uma vez que Deus te justificou, você é justo para sempre. Você agora é filho de Deus, você agora é da família de Deus, participante da herança de Deus, você agora é participante da casa de Deus, você agora tem acesso à dispensa do Senhor, aos tesouros do Senhor. Por quê? Porque você se tornou filho. Então, Romanos 3,24 enfatiza isso: sendo justificados gratuitamente. É gratuito, a salvação é pela graça, amém? A salvação, ela é pela graça e de graça, para mim e para você, mas para o Pai custou a vida de Jesus, a vida de Cristo lá na cruz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O texto não está dizendo: você foi justificado gratuitamente por sua obediência, pela sua fidelidade, pelo quanto você é bom e perfeito. Não, o texto não diz isso. O texto diz que nós somos justificados, nós somos feitos justos, escolhidos, eleitos pelo Senhor, gratuitamente, pela sua graça, mediante a redenção. O que é a redenção? Redenção é o sacrifício de Cristo. Então você foi salvo, você foi chamado, você foi escolhido, você foi eleito, você foi salvo pelo Senhor.
E a partir de agora que você sabe o quanto você foi amado, o quanto você foi perdoado, o quanto Deus amou você, você olha e fala: poxa vida, eu não merecia nada, eu merecia o inferno, eu merecia ser condenado, mas Deus me salvou, Deus me deu vida e vida eterna. Eu fui tão amado que agora eu quero amar, eu fui tão agraciado que agora eu quero obedecer, eu quero andar com Deus, eu quero fazer a obra de Deus. Por quê? Porque você sabe o quanto você foi amado. Isso é justificação. A palavra de Deus também diz que o homem ele é pecador. No entanto, a humanidade não sabia disso. Não sabia disso. Assim, Deus ele mandou o seu prumo para a terra. Pastor, o que é o prumo de Deus? O prumo de Deus é a lei. A lei, qual que é o intuito da lei? É mostrar o pecado do homem. Você já viu o prumo? Prumo é aquele negócio de medir a parede. Me lembro, meu pai foi pedreiro por muitos anos, e meu pai me chamava para tirar o nível das paredes, aquela mangueirinha ali, colocava água, e aí eu vinha, colocava na parede, riscava, e depois ele vinha e tirava o prumo, para saber se a parede estava reta, se ia ficar torta. Então o prumo de Deus é a lei ela é perfeita, o problema não está na lei, o problema está em nós. Então a lei estava lá, tenta imaginar, aqui está a parede, quero dar um exemplo aqui, e a lei do Senhor está aqui, eu tenho 1,80 m, então até no banner aqui deve ter pelo menos 2 metros aqui em cima. Então vamos supor que a lei de Deus é 2 metros, mas você tem 1,50 m, você não consegue alcançar o padrão de Deus, você não consegue encontrar o padrão da lei. E aí, o que Deus queria que você fizesse? Era que você olhasse para a lei e dissesse: não consigo obedecer, não consigo, é perfeito demais, Senhor, não consigo. E você falasse para Deus: Deus, eu não consigo cumprir a lei, Deus me dá graça. Aí o que Deus iria dizer? Eu vou cumprir a lei por você. E aí foi onde Deus ele enviou Jesus. Jesus cumpriu a lei no meu lugar e no seu lugar. Então a lei ela é perfeita, ela é maravilhosa, mas o problema é o homem. A lei não foi dada para o homem cumprir, a lei foi dada para que o homem pudesse reconhecer que era pecador, e assim ele pudesse se voltar para Deus, e aí em Cristo a lei seria cumprida. Então só pode ser abençoado aquele que cumpre a lei. Então o homem que está tentando, o crente que está tentando cumprir a lei, ele não pode ser abençoado. Por quê? Porque ele jamais vai conseguir cumprir a lei. E quando você encontra um crente que diz que cumpriu a lei, na verdade ele cumpre o que ele acha que ele deu conta, mas o que ele não consegue, ele não fala nada. Então ele se acha justo, porque ele conseguiu, não matou ninguém essa semana, não roubou, aí ele fala: tá vendo, eu cumpri. Mas e os outros 610 mandamentos? Porque a lei, o total são 613 mandamentos. Então a lei não foi dada para você cumprir, a lei foi dada para você reconhecer que ela é alta demais, e assim você clamasse o Senhor, e o Senhor viria, Ele cumpriria a lei para você, porque só pode ser abençoado aquele que cumpre a lei. E uma vez que você sabe que Cristo cumpriu a lei por você, você pode se chegar diante do Senhor e falar: Senhor, estou aqui diante do Senhor, sua graça me basta. E quando o Pai olha para você, Ele vê Cristo, e aí o Pai, Ele te abençoa. Então nós precisamos da justificação pela fé, e não as obras da lei. Amém? Quando você se chegar diante do Senhor, não apresente as suas obras, mas apresente o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Deus ele tomou a lei e substituiu pela fé. Então hoje nós precisamos crer. Hoje o que o Pai espera de mim e de você é que nós venhamos a crer. Então hoje você precisa crer naquilo que Jesus ele fez por você lá na cruz. E uma vez que você crê que Jesus ele obedeceu no seu lugar lá na cruz, agora você recebe toda sorte de bênçãos. Crer é a única lei que Deus exige do homem pecador. Então uma vez que o homem ele crê no sacrifício de Jesus, esse homem ele é salvo, ele se torna filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus ele não conheceu o pecado. Então o que o Pai fez? Ele fez que Cristo assumisse todos os nossos pecados. Cristo ele não se tornou pecador, Cristo ele se tornou pecado. Significa que todos os meus pecados foram lançados e encravados em Cristo. E agora
Deixa eu explicar para você de maneira mais clara. É como se Cristo ele fizesse uma proposta de troca com você. Vamos fazer uma troca, vamos. Então, vamos fazer a troca. Você dá a sua enfermidade para Jesus, Jesus ele te dá a sua saúde. Você dá a condenação para Cristo, Cristo dá a justiça dele. Você entrega todo o medo, né, que você tem e Cristo te enche de fé. Você entrega toda a sua tristeza, Cristo te dá toda a sua alegria. Você entrega a vida de fracasso e derrotas, Cristo te dá uma vida de vitória. Você entrega a condenação do inferno, Cristo te dá os céus. Amém? É uma troca maravilhosa. Você entrega todo o fracasso, Cristo te dá prosperidade. Então essa é a grande troca da cruz. Você apenas precisa crer. Você apenas precisa crer. Porque em Cristo Jesus, você não foi apenas perdoado. Você não foi apenas perdoado. Você foi mais que perdoado. Você foi declarado justo. Você agora é justo. Diga comigo assim: eu sou justo. E eu quero dizer algo para você do direito. Uma condenação não pode ser, uma pessoa não pode ser condenada duas vezes por um crime. Não pode. Uma vez que alguém foi condenado e assumiu aquele crime, a pessoa não pode ser condenada por aquele crime duas vezes. Então, Cristo ele já assumiu o nosso pecado lá na cruz. Cristo ele já levou sobre si toda a nossa condenação. Romanos 8:1 diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Cristo ele já levou sobre si toda a nossa condenação, e agora você foi mais do que perdoado, você foi declarado justo. Você já viu que quando um juiz ele absolve alguém, ou ele condena alguém, o que ele faz? Ele bate aquele martelinho de madeira, não é? Ele bate aquele martelinho de madeira, ele declara condenado ou justo. Então Cristo foi condenado e você foi justificado, porque a justiça do Filho se tornou a minha justiça. Então você foi mais do que perdoado, você foi justificado. Isso significa que agora você pode ter comunhão com Deus, significa que agora você é inocente de toda a acusação. O perdão é negativo, é o cancelamento de um débito, enquanto a justificação ela é positiva, ela é receber um status de justo diante de Deus. Então, baseado aqui nessa afirmação de que você foi perdoado e justificado, quero desafiar você. Escolhe uma foto sua, uma foto bonita, e aí eu quero que você vai postar essa foto nos status. Posta essa foto, seja nos seus status, no seu Instagram, no seu Facebook, e coloca uma tarja bem grande assim, ó, escrito assim: justificado, perdoado. Amém? Quantos aceitam esse desafio? Eu vou fazer isso assim que acabar a aula, ou melhor, no intervalo da aula eu vou fazer isso. Vamos ter um intervalo daqui a pouquinho? Faltam 13 minutos para acabar o primeiro horário. No intervalo da aula eu quero que você faça isso. Escolha uma foto sua, aí nós vamos fazer isso juntos. Escolha uma foto sua, e aí você vai postar essa foto, e aí você vai escrever bem no meio do assim, peito, grande, naquele Tzinho, escreva assim duas coisas: justificado e perdoado, e posta, porque essa é a sua verdadeira identidade, esse é o seu verdadeiro status. Você é filho amado, você é perdoado, você é justificado. Então todos os dias pela manhã, quando você acordar, diga isso: eu sou filho amado, eu sou justificado, eu sou perdoado, não há mais condenação para mim, porque agora eu estou em Cristo Jesus. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Isso é boa nova, isso são as boas novas, isso é o Evangelho. O fundamento do Evangelho é que a salvação começa e termina com Deus. Na salvação não há lugar para a obra humana, somente a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. A justificação ela é pela fé apenas. Hoje somos declarados justos quando cremos na redenção de Cristo e na sua obra consumada da cruz. Amém? Você deve orar como justo. Quando você é perdoado pelos seus pecados, você tem direito de receber uma resposta à oração, tanto quanto Jesus tinha. Então, quero dizer para você, você acha que o pai, ele pode negar algum pedido do filho? É óbvio que não.
O pai não pode negar nada para Jesus. Por quê? Porque Jesus ele foi merecedor, porque ele veio, ele morreu no nosso lugar. Jesus ele é justo. Então, o pai não pode negar nada para Jesus. Quando o pai olha para mim, para você, ele vê Cristo. Então, quando nós oramos, é como se Cristo estivesse orando por nós em nosso lugar. Então, o pai olha, ele vê a justiça do filho e ele diz: abençoado em todas as coisas. Por quê? Porque eu estou vendo o sangue de Jesus. Você crê que se morresse hoje, você entraria no céu? Uma pergunta. Pois a mesma qualificação que lhe garante entrar no céu, também lhe garante que você é abençoado hoje. A justiça que você recebeu é a mesma justiça de Cristo. Isso significa que quando você se achega diante de Deus, Ele não pode rejeitá-lo, porque você tem a justiça de Cristo. Justo hoje é aquele que teve todos os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus e que recebeu a justiça de Cristo pela fé. Ele é nova criatura e essa nova criatura não tem passado. É impossível o pai rejeitar a oração do filho. É impossível. Tudo que o filho pede, o pai dá, porque o filho ele é herdeiro de todas as coisas, porque o filho lá na cruz ele conquistou todas as coisas. Eu e você, nós não somos merecedores de nada, mas o filho é. Jesus ele é merecedor de todas as coisas. Por quê? Porque ele cumpriu tudo. Ele morreu na cruz, ele cumpriu a lei, ele entregou sua vida, levou sobre si os nossos pecados, ele cumpriu toda a vontade do Pai lá na cruz. Então Jesus ele é justo. Então ele se tornou a nossa justiça. O Pai hoje, quando ele vê você, então ele olha e ele diz: justificado, perdoado, ele é meu filho amado, então eu o abençoo em todas as coisas. Então, sabe aquela listinha de oração que você fez no começo do ano e que você abandonou, você nem sabe onde está mais? Acha ela, ou reescreva os seus alvos e continue fazendo os seus alvos e continue declarando. No começo do ano nós declaramos que esse ano seria um ano de abundante chuva. Esse ano seria um ano de chuva, chuvas serôdias, chuva temporã, as primeiras e as últimas chuvas, porque o Senhor ele manda as primeiras chuvas para a terra, aí depois que nós semeamos a semente, o Senhor ele manda mais chuva para cuidar da terra, e depois Deus manda mais chuva no final, para que a colheita venha de maneira poderosa, de maneira tremenda. Essa é a graça do Senhor, essa é a justiça do Senhor. O Senhor ele faz chover sobre a sua vida. É um ano de abundância. Esse é um ano da abundância. Amém, irmãos? Então você é abençoado. Então ore pelos seus alvos. Ore pelos seus alvos. Peça coisas grandes pelo Senhor, porque quando você pede coisas grandes para o Senhor, você exalta o nome dele. Você honra Deus quando você pede coisas nobres. Então nesses dias, ore, peça, clame, busque a Deus e Ele irá responder as suas orações, porque quando Ele ouve as suas orações, é como se Ele ouvisse a oração de Cristo, porque você é justiça de Deus em Cristo. Amém? O dom da justiça. A nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito tão justo como Jesus, não por meio do seu comportamento, mas pela fé nele e em sua obra consumada. Eu sei que se você falar isso para as pessoas, se você falar isso para os seus vizinhos, se você falar isso no seu trabalho, as pessoas vão chamar você de louco. Você é justo? Fulano, para com isso. Olha o tanto de erro, olha o tanto de falha, olha o tanto de pecado. Você vem com essa conversa de justiça? Isso lá na sua igreja isso pode pegar, mas aqui, para com isso, pela madrugada. É verdade, as pessoas vão rir de você, mas a verdade é essa: você é justo, você é perdoado, você é justificado, não há mais condenação sobre a sua vida, porque você é abençoado por causa do sangue de Jesus. Olha aqui que Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você é justo e abençoado. A verdade é que o diabo fica constantemente te lembrando o quanto você é pecador. Você deve rejeitar toda acusação maligna. Seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus lá na cruz. E
quanto mais revelação você tem da graça de Deus e do seu perdão, mais ousadia você tem para poder orar, para poder pedir por coisas grandes. Quero desafiar você nesses dias a pedir coisas grandes. Eu tenho pedido ao Senhor que abençoe nossa igreja, que nos dê o crescimento, que nos dê os líderes, que nos dê os anfitriões, que nos dê os irmãos, um povo apaixonado, um povo sedento, um povo faminto. Tenho pedido para o Senhor, eu quero ser pastor de uma grande igreja, quero ser pastor de uma igreja de milhares, quero ser pastor de uma igreja de um povo cheio de fé, um povo fervoroso, um povo que investe, que abençoa, um povo que cuida, um povo que zela das coisas do Senhor, nas células, que haja irmãos, que amem uns aos outros. Quero ser pastor de uma igreja assim, uma igreja apaixonada, uma igreja fervorosa, uma igreja de radicais livres, uma igreja que tem os radicais kids, radicais baby, radicais juvenis, radicais livres, casais radicais, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que cumpre o propósito de Deus. Amém? Essa tem sido a minha oração. Pastor, mas está tão distante a gente ter 1000 pessoas. Não, tá não, só faltam 988. O que é isso para Deus? Nós podemos chegar a ter 1000 membros em pouco tempo, talvez em 2, 3, 4 anos, porque eu creio no favor de Deus, eu creio na bênção de Deus, eu creio que o Senhor está mandando aguaceiro e chuvarada sobre nós, eu creio na abundância da graça, no dom da justiça, eu creio no favor de Deus, eu creio que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e o mesmo Deus que age na minha vida, Ele também age na sua vida. Deus, Ele vai te abençoar, amém? Porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. A verdade é que você está em Cristo, e por causa do sangue não há mais nenhuma condenação sobre você. Você foi chamado para reinar em vida. O texto diz que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, e que nós reinaremos em vida por meio de Jesus. Você pode reinar em vida. O que é reinar em vida? É você e sua família servir ao Senhor, é você viver no centro da vontade de Deus, é você viver uma vida com propósito, é você viver uma vida cheia do favor de Deus, é você viver a vida que Deus tem para você. Você tem convicção que você tem vivido a vida que Deus planejou para você? Você tem vivido a vida que Deus sonhou para você? Sim ou não? Então, é aí que você vai reinar em vida. Eu tenho vivido, irmãos, a vida que Deus me chamou para viver. Tenho pastoreado, tenho cuidado do meu povo, do meu rebanho, buscado a face do Senhor, dado aula, ministrado, pregado, visitado, aconselhado, fazendo célula online, cuidando do meu povo. Estou cumprindo o propósito de Deus. Agora, se o rebanho é grande ou é pequeno, isso é questão de tempo, porque o Senhor irá nos dar o crescimento, e os nossos frutos esse ano serão como os frutos de Canaã, onde 2 homens carregarão um cacho de uva, 2 homens para carregar um figo, uma romã, serão frutos abundantes. Assim também é sobre nós como igreja, e assim é sobre a sua vida. Bem, a resposta é pela graça. Deus somente pode responder a sua oração por causa da sua graça. Se você esperar merecer algo, só para então pedir, você morrerá sem receber coisa alguma do Senhor, pelo simples motivo de que nenhum homem é suficientemente justo para merecer a bênção de Deus. A graça é baseada na bondade de Deus para com você, e não no seu próprio desempenho, e não no seu próprio mérito, não baseado nas suas obras ou na sua obediência. A graça é o favor imerecido de Deus. Ela não é um prêmio pelo quanto você é fiel. Se a graça fosse um prêmio, então ela seria um favor merecido. Amém? Deus, Ele abençoa quem não merece. Então, se achegue diante do Senhor crendo que Cristo foi o merecedor. Então nós apenas obedecemos o Senhor. E quanto mais revelação você tiver da sua obra consumada, da obra consumada de Jesus na cruz, mais fé você vai ter para orar a cada dia. Só tem fé para orar aquele que sabe que a sua oração não pode ser rejeitada. Nós sabemos que somos aceitos por Deus, porque fomos justificados na sua graça maravilhosa. Olha aqui que eu quero ler um versículo para poder encerrar essa primeira aula.
Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí diz que você será bendito no campo, na cidade, estará sempre em cima e nunca embaixo, será sempre cabeça e nunca cauda, tudo que você fizer será bem sucedido. A boa notícia que eu tenho para te dar é o seguinte: Cristo já cumpriu todos os mandamentos no seu lugar. Cristo já cumpriu toda a lei, os mandamentos, os estatutos no meu lugar, no seu lugar. Por isso nós somos aceitos pelo Senhor e por isso nós somos mais que abençoados. Amém? Vou finalizar por aqui, nós voltamos daqui a pouco. Deus abençoe você ricamente. Daqui 5 minutos